Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Tarja Preta São Silvestre Podcast. Eu sou Marcelo do Rego, filho do Belmiro e da Delme, pai do Joaquim e do Samuel, que vou completar 10 anos nos próximos dias. Bom, hoje eu tô aqui para conversar com você sobre um tema relacionado à conexão pessoal. Vamos falar real, de 1 a 5, o quanto na real você vem se conectando com as pessoas da tua vida, do teu círculo pessoal e profissional. E hoje, para conectar com essa pergunta, eu quero falar sobre inteligência relacional em tempos de IA. Mas não aquela da apostila, aquela do site institucional ou aquela de algum curso gravado que a gente encontrou pela internet. Eu quero falar aquela que a gente vive na real, tanto em casa quanto lá no escritório. E eu separei alguns aprendizados, alguns insights, principalmente partindo da teoria sobre inteligência relacional, o que que o mercado fala sobre isso, conectando com a minha experiência mesmo, depois de eu ter gravado, por exemplo, mais de 60 episódios aqui do podcast, de ter entregue aí mais de 20, 30 encontros entre mentoria e comunidade só nesse ano. E o primeiro ponto é sobre os pilares de inteligência relacional. E o primeiro pilar, ele traz a empatia prática. Então, é muito mais a gente entender e não projetar o que a gente quer no outro. Então, a gente precisa entender o outro antes de projetar. Putz, eu quero saber quando ele vai fechar aquele contrato. Eu quero saber qual que é o interesse dessa pessoa em me fazer essa pergunta ou me convidar para esse evento social. Antes disso, eu preciso entender, até para projetar, putz, com esse convite social, eu vou lá para conseguir tal conexão com uma outra pessoa que talvez esteja nesse evento. Então, vamos trabalhar essa empatia, mas uma empatia na prática mesmo. Aí o segundo pilar que o mercado traz, a teoria traz, é escutativa. Atenção genuína sem julgamento. E tem uma frase já conectando com a experiência que eu falei aqui, prática, que é: não julgue, seja curioso. Desde que eu ouvi essa frase do José Roberto Marques em um dos eventos presenciais dele, ela virou tipo um mantra para mim. E é muito louco que quando a gente pensa no não julgue, seja curioso, o curioso ele está muito mais preocupado em perguntar, em saber mais. Já o julgador, quando a gente está nesse modo julgador, basicamente, que modo que a gente está? No modo afirmativo. Tudo eu sei, tudo eu conheço, tudo eu já vivi. Então, sair desse modo de afirmação para o modo perguntador faz com que a gente se torne ainda mais curioso, ainda mais interessado na outra pessoa. E o terceiro pilar vem com comunicação assertiva. Meio clichê também, mas como que a gente, dentro desse clichê, a gente consegue ter uma comunicação mais clara, mais assertiva, criando mais conexão, mais clareza e firmeza sem agressividade. Sabe uma coisa que eu vivo no dia a dia, por exemplo? A gente cada vez menos combina antes de ter uma reunião, por exemplo. A gente não repassa os papéis, sabe? A gente só coloca na agenda e segue. Então isso faz com que a gente não tenha clareza, que a gente confunda os papéis, que a gente fique mudo, que a gente em algum momento fique inseguro e parta para a agressividade ao invés da assertividade. E tem um outro pilar também que essa teoria traz, que é a gestão de conflitos. E aí mergulha mais no não evitar problemas, mas sim buscar soluções em conjunto. Pessoal, conecta super ali com a frase, né, com o tal do mantra de não julgue, seja curioso. A gente passa muito mais tempo nosso, eu arrisco dizer, julgando, falando o que a outra pessoa deveria fazer ou tá deixando de fazer, muito mais do que, meu, vamos trabalhar junto? Já naquele modo curioso, sabe? De pergunta, o que que a gente pode fazer juntos aqui para isso dar certo? Então, eu acho que esse é o que super conecta com essa gestão de conflitos, né? Aqui não estou falando do limite de briga, de discussão. Eu estou falando de, pô, vamos sair do problema? Vamos investir um tempo aqui para buscar uma solução. E aí, se a gente conecta
todos esses quatro pilares no mundo real, na prática mesmo, vamos combinar que do outro lado vai ter sempre um humano. É com o humano que a gente se conecta. E no automático a gente esquece disso. Antes de qualquer CNPJ de sucesso, tem no mínimo um baita de um CPF. Então a gente tem que relembrar disso. Como eu me conecto com essa pessoa? Ah, mas eu não sei muita coisa. Beleza, então como eu começo falando de mim? Como que eu consigo ser vulnerável mesmo nessa reunião de altos cargos, de poder, seja em casa, com meu parceiro, com a minha parceira, com os meus filhos, com os meus pais? Como que eu demonstro vulnerabilidade? Como que eu começo essa conversa? A vulnerabilidade, eu até anotei aqui, ela humaniza. E se a gente relembrar que humano conecta com humano para depois fazer negócio no CNPJ, será que ela é um caminho positivo, viável, a vulnerabilidade? Acho que sim, né? Vale a pena a gente tirar aquela imagem de que, eu vou ser vulnerável, eu vou demonstrar fraqueza. O ponto não é, ó vida, ó céus. Não é vir nessa linha, nesse tipo de pensamento. É falar com assertividade, é conectar, é trazer uma história de vida, em alguns momentos, por exemplo, que de alguma forma não impressione a outra pessoa, mas que ajude a conectar. Todo mundo tem mãe, todo mundo tem pai, independente se concorda com o que essas pessoas fizeram ou não, mas todos têm. Então, todos nós somos filhos de alguém. Então, por exemplo, quando a gente conta histórias nossas do passado com os nossos pais, positivas ou negativas ao nosso olhar, isso de alguma forma conecta. Eu vou gerar algo positivo ou algo negativo, sentimento principalmente nessa pessoa. Mas dizer que não conecta, não vai rolar. E tem um outro ponto que eu anotei aqui também: servir antes de pedir. Pô, vamos servir, vamos estudar, principalmente quando a gente está no mundo corporativo, com toda a tecnologia hoje, inteligência relacional em tempos de IA é lindo de executar. Porra, vamos usar a tecnologia para estudar a pessoa, para estudar o negócio dessa pessoa, para estudar as redes de conexão. Quem é essa pessoa além do crachá? O crachá é temporário, pessoal. A gente já falou isso 1 milhão de vezes em vários lugares. O cargo é temporário. Até a nossa identidade é temporária. A gente evolui, a gente muda de identidade na linha do tempo. Então vamos usar a tecnologia a nosso favor, a favor da pessoa, porque se eu souber mais sobre ela, eu posso ajudar ela a servi-la de forma muito mais rápida. Por que não? Então, reforçando aí nesse ponto da tecnologia, a gente pode analisar mais, a gente pode perceber padrão, a gente foca mais na pessoa. Vamos focar mais nas pessoas. Inteligência relacional em tempos de IA é possível, inclusive usando a tecnologia a nosso favor. Então, para a gente deixar gravado na nossa mente, antes de qualquer CNPJ, tem, no mínimo, um CPF. O que eu posso investir de tempo ou saber mais sobre esse CPF, que de alguma forma eu vou conseguir servi-lo mais rápido, criar mais conexão e da minha história, o que eu posso trazer para essa conversa que vai gerar mais vulnerabilidade, mas principalmente conexão. Eu vejo você no próximo episódio. Se fez sentido para ti, manda esse conteúdo para alguém, esse nome que vem na tua cabeça agora, ou deixa aqui um comentário para saber se de alguma forma esse papo que a gente teve aqui te ajudou a enxergar o mundo de forma diferente. Valeu, até o próximo. Tchau, abraço.